Olá, muito bom dia para vocês. Está começando aqui o Bom Dia, Bom Jesus. Obrigado pela sua companhia e obrigado por abrir aí a janelinha no seu celular, no seu computador e acompanhar a nossa programação aqui da Rede Bom Jesus, o nosso programa toda semana aqui com você, trazendo um tema especial, um convidado, uma entrevista, um bate-papo para trazer uma mensagem que vai iluminar, que vai aquecer aí o seu coração durante esse dia, essa manhã e também durante essa semana, trazendo essa mensagem especial. Essa semana nós vamos abordar o tema da missão de curar o corpo e a alma. A missão de curar corpo e alma. Esse tema está falando sobre curar, sobre cuidar um do outro, porque na última semana nós tivemos aí o Dia do Médico e hoje eu estou com um convidado especial por aqui. Mas já eu falo para você quem é o nosso convidado. Primeiro eu vou cumprimentar aqui o Padre José Vicente, que veio participar com a gente hoje mais uma vez, fazer companhia e trazer também a sua mensagem inicial. Ótimo dia, Padre José Vicente, obrigado pela companhia, obrigado por estar aqui com a gente e também iniciar o nosso programa trazendo a mensagem que o senhor preparou aqui. Ótimo dia, Valquíria, ótimo dia você que nos acompanha pela Rede Bom Jesus. Que alegria, mais uma semana se inicia e de um modo hoje bem especial, como a Valquíria já anunciou, falando da cura de almas, né? E de cura física e de cura espiritual. Isso é importante, então, a gente conversar a respeito dessa temática. E para conversar sobre essa temática, nós estamos recebendo hoje aqui o médico cardiologista, Dr. Cláudio Ricardo Manfredini. Obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. E vamos começar o nosso Bom Dia, Bom Jesus, conversando um pouco sobre esse curar, né? Cuidar da alma, cuidar do espírito e também cuidar do corpo. Ótimo dia para o senhor. Bom dia a todos, bom dia Rede Bom Jesus. É um prazer imenso estar aqui. E agora no nosso programa também a gente começa com música, né? Vamos ouvir um pouco de música, porque aqui a música também ilumina o nosso dia, ajuda a nossa reflexão, a nossa conversa. Vamos receber aqui o Serginho, que veio participar com a gente e cantar para animar o nosso programa. Seja bem-vindo, Serginho, fique à vontade para animar o nosso dia. Obrigado, Valquíria, mais uma vez pelo convite, Padre José Vicente, pelo convite aqui para participar novamente do programa. É uma alegria muito grande e podermos falar um pouco da cura, né? Que Deus nos proporciona, que Deus nos concede pela sua graça e através também da medicina, na qual Ele pôde aos médicos nos proporcionar esses tratamentos, que nós possamos também ser curados. E vamos de música para louvar esse Deus que nos cura. É justo que eu te louve, pois para mim é cura e salvação. É justo que eu te louve, pois para ti é prova do meu amor. É justo que eu te louve, pois para mim é cura e salvação. É justo que eu te louve, pois para ti é prova do meu amor. Posso louvar ao Senhor, posso adorar ao meu Criador, posso cantar ao Senhor, pois estou entregue ao seu amor. É justo que eu te louve, pois para mim é cura e salvação. É justo que eu te louve, pois para ti é prova do meu amor. Mas para começar, antes da gente iniciar a nossa conversa, doutor, vamos ouvir o que o Padre Zé Vicente preparou, a palavra de Deus, a leitura que ele traz para a gente iluminar a nossa conversa. Então vamos ouvir a palavra do dia. Muito bem, então vamos com um trecho da palavra de Deus, do livro de Eclesiástico, no capítulo 38, honra ao médico. Honra o médico porque ele é necessário. Foi o Altíssimo que o criou.
De Deus lhe vem a sabedoria, e do rei ele recebe presentes. A instrução do médico lhe permite andar de cabeça erguida, e diante dos grandes será louvado. O Altíssimo faz sair da terra os medicamentos, e o homem sensato não os rejeita. Não foi por um pedaço de madeira que ficou doce a água, para que as pessoas reconhecessem assim a força de Deus? O Altíssimo deu aos homens a ciência para que pudessem honrá-lo por suas maravilhas. Com os remédios, o médico acalma a dor, e com eles, o farmacêutico prepara os ungüentos. Assim, as suas obras não ficam inacabadas, e a saúde se difunde sobre a terra. Queridos, queridas, vejam, a palavra de Deus, como eu já aqui comentava, lá no Antigo Testamento, já há séculos e há milênios, né? Então se fala da medicina, da importância da medicina. E é interessante, né, de falar do confiar a nossa saúde nas mãos, né, de um médico que tem a ciência de conduzir a farmacologia para o bem da nossa saúde, do nosso físico, né? Então a importância de a gente confiar sempre no médico e seguir as orientações, né, deles que têm as ciências em suas mãos. E é interessante que o trechinho da Palavra de Deus também nos fala do farmacêutico, aquele que prepara o remédio, o unguento, né? Então a farmacologia, né, que tem também a responsabilidade de contribuir, colaborar com a medicina. Então, falamos de cura, falamos de cura física, falamos de cura da alma, e a importância, então, de nós termos essa sintonia. Então, confie sempre no médico. O médico acalma a dor, e com eles, o farmacêutico prepara um unguento. Assim, as suas obras não ficam inacabadas, e a saúde se difunde sobre toda a terra. E é interessante que, quando nós falamos também aqui na Palavra de Deus, nós percebemos que o remédio, né, está na própria natureza, né? Encontramos na natureza o remédio. Olha lá, como diz a palavra, o Altíssimo faz sair da terra os medicamentos. Então o medicamento não vem do céu, não cai do céu, né? Os medicamentos saem da própria criação, da própria terra. O homem sensato não os rejeita. Não foi por um pedaço de madeira que ficou doce a água, para que as pessoas reconhecessem assim a força de Deus? Vejam, né? Então a gente se utiliza dos meios físicos, né, para a cura de nossas vidas. Então vamos hoje ouvir atentamente também a palavra de um sábio, né, de um médico, de um homem de Deus, ou seja, aquele que está preocupado não só com o físico, mas também com a alma, aquele que se preocupa com a salvação, né, de um homem como um todo, de uma pessoa, então, muito querida. Nós vamos ouvir hoje atentamente também a sua palavra. Cuidar do outro, cuidar do próximo. Dr. Cláudio Ricardo Manfredini veio conversar com a gente para falar um pouco desse trabalho, do seu trabalho na medicina, no seu trabalho tem história, né? Como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravação. Mas eu queria que o senhor contasse para quem nos assiste, né? Quem é o Dr. Cláudio? Como é que surgiu aí na sua vida, né? A vontade de ser médico, essa inspiração, essa vocação. Conta um pouquinho para a gente da sua história profissional. Eu até comecei a relatar para ele num áudio que nós fizemos, um vídeo pequeno. Quando eu era garoto, eu queria ser piloto de avião. Aí eu falei assim, eu vou ser piloto de avião. Eu quero ser, gosto de velocidade, gosto de ver avião, essas coisas. E eu fui estudar em São José dos Campos, que eu estava no 3º ano do colégio. Mas eu já tinha uma ideia de querer ser médico também. Sempre teve isso, desde quando comecei o meu colégio eu queria ser médico.
Mas quando eu cheguei em São José, eu conheci um rapaz, ele estava fazendo um curso de piloto de avião. E eu falei, eu vou levar isso para casa, eu vou conversar. Vim embora para casa numa sexta-feira, correndo. Cheguei em casa, falei, amanhã cedo vou acordar, não falei nada. Cheguei em casa cedo, acordei para tomar café. Quando levantei, meu pai e minha mãe sentou, já sentei e falei, olha, tudo bem, tudo bem? Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu sei que a gente está estudando tudo, mas eu queria ser piloto de avião. Tem um curso lá em São José. Nunca vi uma bronca tão bem dada, né? Da dona Marieta e do seu Ricardo, né? Ele falou que a minha mãe falou assim, esse menino parece que não tem nada na cabeça. O que você tem na cabeça? Vai ser piloto para cair aí, vai morrer? Para com isso, vai estudar, vai ser médico. E daquele dia em diante eu acabei a minha vontade de ser piloto e fui ser médico. Estudei, fiz o meu curso de medicina em Recife, na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco. Passei 6 anos lá, foi uma coisa maravilhosa. Tenho um carinho muito grande por Recife, né? Ficou pessoas assim muito maravilhosas na minha vida que ficou lá. Me formei, vim embora para o Rio de Janeiro, fiz minha pós-graduação no Rio, na Santa Casa. Servi no Exército, queria sair da barra do pai, parar de gastar dinheiro dele, né? E fui ganhar meu dinheiro. E já comecei a trabalhar em Tremembé quando nós montamos o pronto-socorro em 1984. Nós juntamos 7 médicos aqui em Tremembé e começamos a abrir um atendimento no Hospital Bom Jesus. E nesse ano de 1985, o prefeito era o Paredão, Messias Paredão. E ele teve a ideia, abraçou nossa ideia de abrir um pronto atendimento em Tremembé. E daí começou a nossa vida. Eu tinha 2 coisas na minha vida. Uma, ficar em Recife, que eu fui convidado para ficar num grupo. E a outra, eu tinha uma carta para ir para São Paulo, Beneficência Portuguesa. Mas eu falei assim, não, eu quero ficar em Tremembé, eu quero trabalhar em Tremembé. E fiquei. E hoje, agora, 40 anos de formado. Trabalhando, cuidando do demais. povo de Tremembé, cuidando aí do povo de Tremembé no seu trabalho, né? Padre, o doutor veio contar pra gente um pouco da sua experiência, mas também da sua, como colocar na sua vida a sua fé, a sua espiritualidade para dedicar-se ao outro, né? Então, assim, na nossa profissão, no nosso dia a dia, é importante que a gente coloque a nossa tarefa, nossas funções na mão de Deus, ou acredite que Deus está à frente para que o nosso trabalho seja assim, de tantos frutos como ele contou aqui, né? Começou lá há 40 anos atrás e até hoje está aí cuidando do povo. É importante que a gente pense nisso na hora de executar as nossas tarefas. Sim, temos que perceber as nossas limitações. Como humanos, nós temos as ciências na mão, mas nós somos limitados. Vamos até um certo ponto, até onde nós alcançamos. Depois daí, para frente, é só Deus, né? E muitas vezes os médicos, eles, vamos dizer assim, eles sofrem com essa questão, porque muitas vezes diante de um paciente, diante de uma pessoa ali, eles fazem de tudo para salvar, para recuperar, mas sabem que tem o seu limite, né? Então vai até onde pode, depois entrega nas mãos de Deus. Nós estamos aqui então na Terra e temos essa consciência, mesmo no nosso viver, na nossa dia a dia, né? Na semana passada, que nós celebrávamos o Dia do Médico, São Lucas, e é interessante que também, né, um evangelista, um homem de Deus, né, que colocou a ciência e a medicina a serviço, né? Ele também vai para o anúncio do Evangelho. E então, lembrando que o estar nesse mundo, nós estamos a serviço de Deus, né? É Ele que concede as vocações, as diversas vocações, tudo que nós temos, né? E somos uma vocação de Deus. Deus que nos chama primeiro à vida e depois nos chama, né, então, a um serviço. E aqui o Dr. Cláudio Manfredini coloca
né? A questão aí dos 40 anos de trabalho, eu me recordo que eu estou com 38 de padre, são 2 anos antes, mas eu já era médico, né? E estamos aí mais ou menos na mesma faixa de trabalho. E esses 40 anos, né, de paixão, aí um outro dado, né, paixão pelo que faz. Tinha convite para Recife, tinha convite para São Paulo, mas a paixão por Tremembé, né, pela família tremembeense, pelo povo de Tremembé. Então essa paixão segurou aqui. E talvez algo até que a gente poderia dizer assim, o bom Jesus, né? Tá por trás de tudo isso, né? Dizer assim, olha, quero você aqui perto de mim, cuidando da minha gente, cuidando do meu povo, né? Que Tremembé, sem o bom Jesus também, Tremembé deixa de ser Tremembé. Tremembé nasce com essa espiritualidade, e os profissionais, né, sobretudo os profissionais mais antigos, que tem essa inspiração no bom Jesus e essa força, essa energia, né, do bom Jesus é muito importante. Então essa paixão, por isso essa paixão por Tremembé talvez está enraizada também no bom Jesus, né, que aqui origina toda a existência, né, do povo tremembeense. Então, voltando aqui, ciências e fé caminham juntos. Não tem, e fé sem a ajuda da ciência, sem o amparo da ciência, também fica muito fragilizada. Nós temos que caminhar sempre com essa leitura, né? Então, medicina, que é a cura física, mas também nós temos que trabalhar a cura da alma, sempre em sintonia. Em sintonia. E é isso que eu queria perguntar para o Dr. Cláudio agora. Como que ele, né, no trabalho, eu imagino, né, não sou médica, que o trabalho do médico é um trabalho muito delicado. As pessoas só chegam até ele com problemas, né, com dor, com certo sofrimento. E como que o senhor se prepara para cuidar do outro, né, para tratar o outro, para oferecer para ele esse serviço, esse estar a serviço, como disse o Padre Zé Vicente? Eu acho que o senhor falou uma coisa que é muito importante. Quando eu vim embora para cá, eu ainda era solteiro. E tudo se começa através de uma coisa chamada família. E hoje eu tenho uma família, que a minha esposa chama-se Maria Paula, e eu tenho uma filha chamada Maria Augusta, que me dão o pilar. E em relação de você ter a alma para trabalhar e a tranquilidade para trabalhar, você tem que sair da sua casa feliz. E aí você vai fazer seu dia ser muito bom, e com o amparo do bom Jesus, eu ando aqui com a Nossa Senhora do meu lado, e sempre quando eu vou fazer alguma coisa, como eu estava explicando até antes, tudo que eu vou fazer, eu peço sempre um apoio à Nossa Senhora, ao bom Jesus, para me guiar a fazer aquilo. E você tem que ter a alma, porque assim, se você não for levar aquele rancor já do dia e não sair da sua casa feliz, você não vai ter um bom dia. Você não vai trazer aquilo que o paciente quer. E quando ele chega com a dor dele, eu tenho que fazer com que aquela dor, aquela doença, aquele mal, seja uma maneira de sumir com aquilo da vida dele para que ele viva feliz. É lógico, quem sou eu para dizer que eu vou curar? Mas eu peço todo o apoio a Deus, ao bom Jesus e à Nossa Senhora Aparecida. E a gente vai aprendendo na nossa vida. Padre Pio, né? Padre Rodolfo Comorec, e São Miguel Arcanjo. E sempre tem um na minha cabeça nesse momento. E a gente tem que ter isso, porque ele vem trazer um problema para você. Como você aquela hora falou, como é que você lida com isso? É lógico que eu não posso absorver tudo isso, mas eu resolvo naquele momento, eu e ele, eu e meu paciente. E o que eu puder fazer para ajudar, não só naquele momento, eu estendo para depois. Essa é a minha parte. Eu faço isso a todo lugar onde eu trabalho, porque se eu fui definido para trabalhar em tal lugar, eu não vou com raiva. Então as pessoas falam, como é que você dá plantão de 24 horas? Saí hoje de um plantão de 24 horas. Como é que você está assim? Não, eu fiz porque eu gosto. Como é que você dá um plantão 24 horas domingo? Você fica longe da sua família? Porque eu gosto. E principalmente porque eu gosto de emergência.
E aquilo que nós estávamos conversando, na hora que chega aquele paciente mal, né? Um infarto, uma parada cardíaca, um acidente vascular cerebral, e aí aquilo é um choque? Não, eu estou ali preparado para aquilo. Se eu me envolver naquele momento, eu estrago o tratamento. Eu não posso me abater, principalmente com criança. Crianças, lá é um pronto-socorro adulto. Sempre chega uma criança porque o pai ou a mãe vira e fala assim, mais perto aqui, e leva. Uma parada, um afogamento, como já tive, crise convulsiva, tudo isso. Então, eu não posso me deixar envolver. Se eu me envolver, eu não vou tratar. Esse é o lado profissional. Mas a alma está ali atrás. O pedido a Deus, o pedido a Bom Jesus, o pedido a Nossa Senhora, eu vou pedir para ele me alimentar, me dar segurança para fazer o bem. E não deixar, eu não perco. E quando eu tenho assim, numa parada cardíaca, por exemplo, eu sempre coloco uma coisa naquele momento assim, de dizer assim, ó, eu vou disputar com Deus, certo? E eu quero ver se eu ganho. Se eu não ganhar, eu estou perdendo para uma pessoa maravilhosa, que é Deus. Mas se eu ganhar, é um fruto meu. Ele me deu esse poder, certo? Então, esse é o momento de alma e profissão. E você tem que ter isso, porque senão você não chega tranquilo em casa. Se for um dia ruim, você não conseguiu fazer aquilo que você queria. E aí os reflexos vêm depois, né? Provavelmente a saúde também fica afetada se você não se prepara, né? Os familiares também, né? O padre, o Dr. Cláudio falava aqui sobre estar preparado e não se envolver, né? Meio que o trabalho do padre também, né? Cuida ali das almas, cuida do povo, escuta o povo, mas aí precisa de um envolvimento ou é preciso também ter essa preparação de não se envolver, mas trazer uma grata solução, um conforto para aquele que chega, às vezes, desesperado com a doença da alma? Não, é exatamente. Se você se envolve, você não ajuda, né? Você acaba trazendo para si, captando o mal, a doença, ou seja, ele é físico da alma, né, para si. Isso também da psicologia, assim, né? O terapeuta não pode se envolver na doença da alma do outro, porque senão ele não consegue trabalhar. E também o padre, né? É ter esse cuidado, realmente. A gente tem que se envolver com, né, ter o cuidado de esse envolvimento da misericórdia, do cuidado, isso sem dúvida. Mas sem trazer ou sem deixar, né, ser atingido com a doença do outro. Acho que isso é muito importante, né, ter esse cuidado. Para isso tem que ter firmeza de coração, firmeza de alma. Agora, você que nos acompanha, por que deixar também, muitas vezes, hein, é o mal nosso, hein? Por que deixar na hora que a doença bate, a gente corre, né? Não é importante a gente fazer um processo de cuidado constante? Então, isso a gente ajudaria também nos pronto-socorro, com certeza, né? Ficaria para outras atividades se a gente também tivesse esse cuidado de fazer os exames na hora certa, no tempo certo, né? E fazendo isso todo ano. Hoje nós temos a possibilidade de fazer muito mais vezes no ano, mas não deixar passar. Isso é muito importante, né? Que é o cuidado constante. Que isso, né, os médicos nos ajudam, sim, mas nós também temos que fazer a nossa parte. É isso, é estar preparado para cuidar de si, mas também cuidar do próximo, né? Temos que nos cuidar também, né? Essa prevenção, como disse o padre Zé Vicente aqui. Nós vamos conversar já isso com o Dr. Cláudio sobre se cuidar, né? Sobre prevenção e estar disponível para o outro. Primeiramente, a gente tem que ter o cuidado com a nossa saúde do corpo, com a nossa saúde da alma. A gente vai fazer uma breve pausa aqui só para tomar uma água e a gente volta já com mais o Bom Dia Bom Jesus, conversando aqui sobre saúde, sobre a missão de cuidar do corpo e da alma. Eu sei que tu és um Deus do impossível.
Eu sei que tu és um Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos, Senhor, realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Ao visitar a Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé, não deixe de visitar a nossa loja. Loja Bom Jesus. Aqui você encontra todo tipo de artigos religiosos. Imagens, terços, camisetas, chaveiros, artigos de decoração e muito mais. Loja Bom Jesus, um cantinho preparado com muito amor e carinho para você e sua família. Adquira nossos produtos, ajude-nos a evangelizar. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. E já estamos de volta aqui com Bom Dia, Bom Jesus, ouvindo aqui o Serginho cantando pra gente, mais uma vez aqui no Bom Dia, Bom Jesus e animando o nosso programa. E nós voltamos à nossa conversa sobre o cuidado com a saúde, o cuidado com a saúde do corpo, a saúde da alma, conversando aqui com o Dr. Cláudio Manfredini, Padre Zé Vicente, batendo esse papo nessa segunda-feira, começando a nossa semana no Bom Dia, Bom Jesus, na nossa rede Bom Jesus. E nós falávamos no bloco anterior sobre prevenção, sobre se cuidar, né? Cuidar do corpo, cuidar com exames periódicos. Então eu queria que o senhor falasse disso, né? De antes de cuidar do outro, nós, no nosso dia a dia mesmo, né? A importância da prevenção, do se cuidar, do acreditar também nos tratamentos, nos cuidados que existem para a saúde, porque às vezes a gente deixa meio a saúde de lado, fica na correria do dia a dia, esquece de se cuidar e quando fica doente, corre para o pronto-socorro e dá um desespero, né? E aí a alma também não está preparada. Então esse alerta mesmo, né, para as pessoas do se cuidar primeiro, para poder também cuidar do outro. Nesse mês que passou, eu fui a um congresso de cardiologia em Porto Alegre. E uma das coisas que mais se frisou nas aulas que nós participamos foi a respeito de que deveria de ter uma prevenção e que nós deixamos passar um pouco isso. Nós já vamos assim, vamos tratar a doença. Não, já foi firmado muito isso para se fazer uma prevenção, principalmente hoje nas obesidades, na hipertensão arterial, na diabetes, e o que está se combinando muito hoje é
o lado emocional. Do lado de hipertensão, eu sempre falo que eu peço o seguinte: nós temos que ter uma boa alimentação. O sal é nosso inimigo, a gordura é nosso inimigo. E aí as pessoas falam assim: poxa, mas você não vai tirar isso de mim? Eu não posso comer um doce, não posso comer um churrasco. Eu acho que não é todo dia que você tem que comer o churrasco. Come churrasco uma vez por semana. Coma seu doce uma vez por semana. Coma uma massa uma vez por semana. Mas no dia da semana, leve isso como uma regra para você tomar seu cuidado. Em lado da diabetes, nós temos hoje, as gôndolas do supermercado são maravilhosas para quem é diabético. E para quem quer seguir uma alimentação saudável. Os alimentos diet, light. Eu esqueço um pouco do light. Eu uso o diet mesmo. Eu não gosto de falar muito do light. Eu vou no diet. Porque é uma coisa sadia. E o outro lado é o lado emocional. E hoje nós estamos... Depois, nós tivemos o Covid. O Covid ensinou muita coisa para nós. Mas eu acho que muita gente já esqueceu. Antes do Covid, nós vivíamos assim. Vamos fazer um churrasco? Ele terminava o churrasco, já estava planejando o churrasco da semana que vem, da próxima semana. E a gente via que era desse jeito. O Covid mostrou que não é assim. Nós temos que parar um pouco, rezar um pouco, orar um pouco mais para dentro de si, pensar um pouco na família, ficar um pouco mais com a família, fique com a família, faça seus eventos, mas não aquela coisa de loucura. E hoje eu noto que muita gente já esqueceu. Você vê festas aí, os camaradas não querem, as pessoas não querem saber, come, bebe absurdamente. E o uso da droga cada dia que passa está maior. Cada dia que passa, nós recebemos pacientes no pronto-socorro, principalmente comigo, que chega em estados lastimáveis de bebida, lastimáveis de uso de droga. E fico triste de ver. E o que fico mais triste é ver quem está lá fora, que é a família que, como o senhor falou, sofre muito. Então, eu acho que assim, a prevenção, eu acho que a primeira coisa hoje que eu falo no consultório, eu não vejo o paciente naquela... Ele chega para mim: quantos anos você tem? 50 anos. Eu não penso mais no meu paciente de 50 anos. Eu tenho que pensar no meu paciente com 70 anos, 80 anos. Eu tenho que fazer ele viver até lá. Eu não posso ficar falando: não, eu vou curar você hoje. Não, eu vou curar você para viver 60, 50 anos, 60, 70 anos para frente. Então é isso que eu preciso, que nós fazemos. Então essa é a hora que nós temos que ter o cuidado. Nós temos que sempre orientar, estar dentro do consultório, tratar o paciente, mas mostrar para ele que a prevenção é a melhor coisa do mundo. E as pessoas sempre falam assim: hipertensão arterial? Mas é perigosa? É a doença silenciosa que mata. Porque um 13/9 persistente aumenta o seu coração e vai fazer uma insuficiência cardíaca. Aumenta o risco do infarto, aumenta o risco do AVC. Mas 13/9? 13/9. Porque eu sempre falo para as pessoas assim: não é porque você teve um 14, um 16/9, 10. Se você teve um pico. Mas se você persistir e você não tiver sintoma, você vai pagar pelo que você não tratou. Então essa é a nossa prevenção. Se você não tiver isso, você não vai chegar mais para frente, você não vai ter uma vida normal. E aí quando você chega na doença principal, um infarto, um AVC que deixa sequela, a diabetes que deixa sequelas terríveis, tudo isso, aí ele começa: poxa, por que eu não tratei? E aí é a hora da sua prevenção. Então não é para visitar o consultório só na hora do desespero da doença em si, né? Mas pode visitar o consultório antes, pode conversar com o médico, que ele vai trazer ótimas orientações de prevenção e cuidado, e que isso não vai fazer mal para ninguém, né, doutor? Mas, padre, outra coisa que eu acho que muito importante que o doutor destacou aqui, o cuidado emocional. E a espiritualidade, a fé, a vida em comunidade nos ajuda muito a fortalecer o nosso emocional, a tratar até o nosso emocional, né? A conversar com as pessoas, a compartilhar dores. Então eu queria que o senhor falasse disso também, da prevenção do emocional através da espiritualidade, através da fé, através da vida em comunidade, né? É possível também prevenir que a dor emocional
se afaste, né, da gente, não chegue perto através da nossa vida em comunidade, da nossa fé? Sim, é necessário. Nós estamos vivendo uma realidade, o doutor falava aqui que o pessoal esqueceu da pandemia. No momento da pandemia, o pessoal também, todos, né, recorreram à religião, à espiritualidade, e a gente percebe que agora está tudo bem, a pandemia não... A pandemia passou, mas o vírus está aí ainda, né? Mas a gente percebe que as pessoas também relaxaram até espiritualmente, né? Então agora é só na hora da dor mesmo, e na hora do sofrimento e na hora do susto, aí que a gente pensa que Deus existe, né? Mas deve ser pensado todos os dias, todos os momentos, né? Deus está aí, presente, e precisa... Então nós precisamos recorrer a Ele na oração, buscar, então Ele no nosso dia a dia, confiar a Ele, porque hoje nós estamos vivendo uma realidade de muita ansiedade, né? Então muita depressão, então a gente está vendo essa situação. E muitas vezes são doenças da alma mesmo, né? Depressão, ansiedade, então a gente deve se cuidar, né? E nada melhor do que uma vida em comunidade, uma vida em família. Então, viver a família, porque é uma outra questão que hoje nós estamos percebendo, também essa fuga de viver a família. A família é o suporte, o doutor falava aqui, citou aqui a importância de viver a família, que é o respaldo nosso, onde a gente tem todo o respaldo aí para a gente caminhar, a segurança, né? Então, quando a gente tem uma família bem consistente, uma família que vive a sua fé, então isso dá suporte. E a gente mesmo não se descuidar da vida oracional, né? A oração, e hoje tem a própria ciência também já comprova de que a fé é importante também nos momentos de recuperação de uma cirurgia, de uma doença, o quanto a fé colabora aí também. Então, a gente não pode esquecer, não. Não podemos esquecer. Nós falamos, e não podemos esquecer da pandemia, né? Nós falávamos aqui também antes de gravar sobre a pandemia, muitos hábitos foram mudados, mas parece que algumas coisas estão sendo esquecidas e vão esfriando, né? A nossa memória acaba esquecendo. E o doutor Cláudio passou por uma experiência da Covid, eu queria que o senhor contasse aqui, porque às vezes parece que a gente fala assim, né? Muita gente perdeu familiares, amigos, mas o médico, né? O médico está protegido ali, ele tem todos os recursos, mas não é bem assim. E o senhor teve a Covid, pegou a doença e viveu uma experiência aí de profunda aí. Eu queria que o senhor contasse rapidamente pra gente, só para relatar mesmo para as pessoas de que ainda é necessário se cuidar. Eu queria salientar uma coisa antes, a respeito do nosso lado de ansiedade, de tudo isso aí. Uns dias atrás eu estava conversando com o Padre Carlos. E ele me falou a respeito das pessoas que vão conversar com ele com a tentativa de suicídio. Então é assim, hoje, uma das labilidades emocional mais perigosas que nós temos hoje é a tentativa de suicídio. E o mais incrível que pareça, não é os adultos, crianças também estão fazendo. Então, infelizmente, eu não vou ficar crucificando a internet, certas situações de tudo isso, mas eu acho que os pais hoje, eu fico triste de ver quando eu estou em algum lugar e eu vejo uma criança fazendo alguma coisa assim, agitada tal, o pai tira o celular, coloca no joguinho, coloca numa coisa e entrega para o filho. Eu olho e falo assim, poxa, em vez de ele pegar essa criança e tirar e levar, sair com ela, aonde ele esteja, brinca com a criança, estimule a criança alguma coisa, e não colocar um jogo para a criança, não colocar um filme para a criança ou alguma coisa desse tipo, para entreter e dar sossego para ele, para o que ele está fazendo. A outra situação é você senta num almoço, num restaurante, 3, 4 pessoas, aí todo mundo já, a primeira coisa que faz é colocar o celular do lado. E aí começa a ver o celular e você não vê ninguém trocando uma ideia de família. Troque a conversa de família, principalmente para isso.
E aí é a hora que o senhor está acabando de falar ansiedade e tudo isso. Não. E o que eu fico muito triste é assim, e eu sempre falo isso dentro do pronto-socorro para as pessoas que trabalham comigo. Quando chega alguma coisa de tentativa de suicídio, com uso de medicamento, com uso de droga, com uso de tipo racumim, veneno para matar rato, alguma coisa desse tipo, não é também, e se fazer isso? Eu falei, opa, não faz isso. Não faz isso porque isso aí é muito sério. E aí você vai fazer certas coisas que traumatizam muito o paciente, principalmente no tratamento de se passar uma sonda nasointeral para você poder lavar o estômago e tirar aquilo que está lá. Machuca muito. E aí as pessoas parecem que falam assim, pô, você está me machucando? Pergunta pra gente isso. Pô, você está me machucando. Não, você que está fazendo isso para você. Eu estou te ajudando. Uhum. E o duro é quando chega a morte, do suicídio, para nós, ou às vezes não dá nem para chegar. Isso é muito triste, mas machuca muito a gente. Por quê? Chega num estado que eu entubo, que eu massageio 40, 50 minutos e a gente sabe que não vai voltar. E aí a hora que eu abro a porta para eu dar a notícia para quem está lá fora, aí é o terrível. Então, isso aconteceu, isso acontece, e a pandemia ensinou isso para nós. Mas é o que eu acabei de falar, eu acho que muita gente já esqueceu. E aí passa esse outro lado que nós estamos conversando a respeito do Covid. O Covid foi uma coisa que, machucou muitas famílias. Eu tenho certas coisas na minha cabeça, assim, de tristeza de trabalhar com isso. De um dia, eu fico triste de dar essa notícia, de falar isso. De um dia eu assinar 5 atestados de óbitos. Nunca tinha feito isso na minha vida. E um dia eu fiz 5, 6 atestados em 24 horas. Deu entubar 6 pessoas. Deu ver situações assim. Quem que está aqui deitado? O pai. Quem estava aqui? A mãe, a esposa. E quem estava ali do lado? O filho. Isso tudo dentro de uma UTI. E aí uma das coisas que mais me machucou muito, eu estava dentro do meu quarto. Desculpa. Imagine. Eu acho que esse é triste. Eu saí do meu quarto e vi uma menina chorando. Eu quando vi a menina chorando, eu falei assim, o que está acontecendo, tal? E quando eu vi, ela virou e falou assim, não, eu tô aqui porque meu pai, a minha mãe e meu irmão tá aí dentro. E, infelizmente a notícia não foi boa, os 3 faleceram. O que nós tivemos que fazer? Ligar para uma pessoa, que, se não me engano era de Itu, um tio, para vir para ficar com ela. Então, é por isso que eu falo, as pessoas não aprenderam muito não, porque é por isso que eu digo para você, hoje continua muitas coisas que as pessoas esqueceram que passou. E hoje quando a gente fala assim, eu acabei de tomar a 5ª vacina, agora esses dias. Não tomei porque eu tive um processo infeccioso, fiz um cateterismo, tudo isso, e eu não podia tomar. E eu tive o Covid no começo do ano de novo. O meu primeiro Covid me ensinou muita coisa que assim, eu estava meio longe de Deus. Mas os 7 dias de UTI me ensinou muita coisa que eu saí de lá, falei, não, chega, eu acho que eu vou me aproximar o máximo possível porque foi Ele que me trouxe. Foram 7 dias de muita, angústia, muita tristeza, longe de família, ficar 18 horas pronado, de barriga para baixo, fazendo exercício com a barriga, para eu não ser entubado. E tudo lá fora estava prontinho para me entubar. E eu consegui, né? E quando eu voltei a trabalhar, ninguém acreditou que eu ia voltar a trabalhar. E aí que eu dei mais valor ainda, que eu tinha que salvar mais as pessoas, porque o vírus é terrível. E hoje, nós estamos saí hoje de plantão, fechou-se uma ala novamente dentro do pronto-socorro Taubaté pelo Covid. E hoje, eram mais ou menos umas 11 horas, eu fui atender uma senhora que está entubada, muito mal. E eu vi o pulmão dela
igual o pulmão dos que eu via na época do Covid. Então, o vírus não está quieto, o vírus está aí e as pessoas ainda viram e falam assim, para que vacinar? Para que tomar vacina? Não pense assim, pelo amor de Deus, tome a vacina. Tome a vacina porque você vai prevenir. E o duro é o seguinte, o que estão lá, muitos não tomaram vacina. Tomara que eles saiam, tomara que eles vão para casa e criem uma ideia de que eles precisam ser vacinados. Porque eles vão passar para nós. E eu posso estar vacinado, mas na hora que vier um vírus, eu não estiver muito preparado, eu posso ir embora. Porque ele não acreditou na vacina. Muita gente vai falar assim, poxa, está falando da vacina, não é possível esse cara estar falando da vacina. Então, tomei todas, minha família, todo mundo tomou. Eu tive uma cunhada que ficou 21 dias entubada e está aí. E graças a Deus foi poucas pessoas da família que pegaram na época, mas todos agora praticamente pegaram. E todos tomaram a vacina e todos saíram muito bem. Porque estão protegidos. Então eu acho que é o que nós estamos falando. Eu acho que nós começamos mostrando quem eu era, como que é uma prevenção da nossa saúde e terminamos numa coisa que não vai embora. Vai estar sempre presente do nosso lado. E as pessoas não acreditam muito nisso. E o ensinamento que a gente estava conversando é sobre quando eu cuido de mim, né? Quando a gente começou a usar máscara, né? Eu usando a máscara, eu cuidando, eu me protegendo, eu protejo também o outro, né, padre? Então a pandemia acho que veio ensinar isso, que é importante a gente reforçar, não esquecer, não deixar esfriar. A gente tem visto aí, eu até estava comentando com o Dr. Cláudio aqui, que eu tenho visto pessoas voltando a usar máscara nas ruas, no supermercado, nos lugares com mais gente, né, mais aglomeração, porque realmente o vírus ainda está aí. E a gente, enquanto pessoas conscientes, de fé, de amor ao próximo, quando eu cuido de mim, quando eu cuido da minha saúde, quando eu me previno, eu também cuido do outro, também previno a saúde do outro. Uma coisa para você. Quer ver uma coisa que me deixa muito triste? É eu escutar assim, eu não vou fazer o exame, porque se eu tiver positivo, eu vou ter que me afastar. Eu vou deixar de trabalhar, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Olha a cabeça da pessoa que fala isso. E ele não está pensando nem um pouquinho que ele pode sair bem. Mas a família dele, alguém da família, um grande amigo, ou qualquer pessoa que seja, pode contrariar a doença e não sobreviver. Então, para você ver como que pega a cabeça das pessoas que não têm a consciência do Covid ainda. Ele pensa dessa maneira. Que a gente possa mudar alguns pensamentos aí com esse testemunho, né, com essas histórias que o Dr. Cláudio trouxe. E eu gostaria que o padre falasse disso, né, do cuidar de si para cuidar do outro mesmo, né? Nós não estamos nesse mundo sozinhos, nós somos todos irmãos. E quando a gente não pensa no outro, a gente ofende a Deus que nos deu a vida e deu a vida de todos os irmãos. E a vida do outro também deve ser importante para a gente, né, padre? Exato, eu acho que o Dr. Cláudio colocava aí a questão. Nós vivemos num mundo muito do eu, individualismo, né? Perdura muito isso, né? Então o egoísmo, o individualismo, o eu, né? Eu estando bem, os outros que se danem, né? E aí é onde está o pecado, né? Nós estamos no coletivo, nós estamos em comunidade. E o Papa Francisco acho que tem insinuado bastante nesse sentido, né, da casa comum. Nós vivemos na casa comum, somos todos, né, irmãos, ou somos todos comunidade e precisamos cuidar uns dos outros. Cuidar um dos outros é também você, né, ter o cuidado com você mesmo. Cuide de você. E primeiro, até que isso é evangélico, né? Amar o outro como a si mesmo, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E amar o próximo a si mesmo, então, é você ter o cuidado consigo, se amar e amar o outro na mesma intensidade. Fazendo a nossa parte, né? Bom, e fazendo a nossa parte, nós vamos nos encaminhando para o final do programa. Nós já conversamos bastante aqui, daria para fazer muito mais
tempo de conversa, ou outros tantos programas para falar de saúde, de cuidado com o corpo, de cuidado com a alma, mas o nosso tempo está chegando ao fim e nós vamos rezar juntos aqui, fazer a nossa oração no final do programa para iniciar a nossa semana aí com oração também. Oração que também nos ajuda a curar, nos ajuda a cuidar. E nós rezamos por todos aqueles que fazem parte aqui da comunidade, que também estão na vida em comunidade na Basílica do Bom Jesus de Tremembé, na paróquia, os aniversariantes dessa semana. A Nair Martins, o Márcio Augusto, a Benedita das Graças, a Nair Lima, o Camilo Alves, o Robson Alves, a Elizabeth, o Daniel Luiz, a Fátima Estevão, também o Paulo Ricardo, a Maria Margarida, o Eugênio Tadeu, a Jocely Vieira e o Miguel Jaci. Estão fazendo aniversário essa semana. Parabéns para vocês. Saúde, né? Saúde para vocês todos. Paz no coração. E aí rezamos pela vida de vocês. E nós rezamos com o Padre Zé Vicente a oração do ano vocacional, a oração que nós estamos rezando durante todo esse ano, pedindo aí pelas vocações. Vamos fazer a nossa oração do dia. Muito bem, chegando então ao final da nossa conversa. A semana continua e que possamos vivê-la sempre na oração, né? E sempre colocando Deus em primeiro lugar, sobre tudo, na nossa caminhada. E esse ano é o ano vocacional, rezando pelas diversas vocações. Vamos rezar pela vocação do médico, como nós estamos aqui nessa conversa hoje, recordando que na semana passada celebramos o Dia do Médico. Então vamos pedir também por essa vocação tão abençoada que nós todos precisamos, né? E nos utilizamos sempre. Então, uma vocação abençoada, e que o Senhor sempre abençoe nossos profissionais de saúde, abençoe as suas mãos, e quando eles estão lá com as mãos sobre o paciente, que as mãos de Deus estejam ali também agindo, né? Então, rezemos: Senhor Jesus, enviado do Pai, ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada, aos ministérios ordenados. Que Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensine-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria e compaixão. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre a vossa família as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Zé Vicente, pela oração do dia, por esse momento, por essa conversa. A gente vai se despedindo por aqui, então eu agradeço a sua companhia e o seu bate-papo aqui também no programa de hoje, desta semana. Gratidão. Gratidão a você que nos acompanha. Também é sempre uma alegria estar aqui, né? E estar aqui é motivo de gratidão. Obrigado. Agradeço também ao nosso convidado, Dr. Cláudio. Obrigado por ter atendido ao nosso pedido, deixado aí um tempinho na sua agenda, né? Tem bastante plantão aí para fazer trabalho. Também é vereador aqui na cidade, também tira leite. Tem muito trabalho aí, muita atividade, mas tirou um tempinho para vir conversar com a gente e trazer esse testemunho, esse seu recado também para as pessoas que nos assistem. Muito obrigado, boa semana e bom trabalho. Eu que agradeço, obrigado, Padre, obrigado a vocês. E assim, é um motivo fiquei muito feliz de ter vindo aqui, tudo isso, e os momentos de emoções que eu passei aqui agora são momentos que a gente revive e que isso vem à tona e a gente acha que esquece, mas não esquece. Mas é importante falar para as pessoas. Tá bom? Muito Ótimo. obrigado. Eu que agradeço, ótima semana.
Emoção e sentimento, isso mesmo. É Emoção, sempre bom sentimento. transparecer, ser transparente para as pessoas, Isso né? significa que o doutor trabalha com emoção, né? Tem esse sentimento. Então isso é importante. Aqui o senhor Eu manifestou acho um que pouquinho o do seu sentimento é Deus, Nossa Senhora, Bom Jesus, como eu sempre falo. Eu acho que tem que estar com a gente, né? Tem que estar com a gente, tem que estar no nosso coração, no nosso dia a dia, né? E que na sua semana aí também o Bom Jesus esteja no seu coração, esteja no seu dia a dia e você esteja também com a gente na próxima semana no nosso próximo programa. A gente se despede por aqui, um abraço a todos e encerramos com música, ouvindo o Serginho cantando. Agradeço também, Serginho, pela presença. Um abraço e até semana que vem. Obrigado, Valquíria. Obrigado, Padre Zé Vicente, pelo convite mais uma vez. É uma alegria muito grande poder estar aqui. E contem comigo quando sempre precisarem. E tamo aí, ajuda. Galera, segue lá, Serginho Nasce, beleza? Vambora. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta.